E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até $300. Se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Amanhã tem um monte de jogos, já tem Campeonato Brasileiro novamente. Tem o clássico entre Fluminense e Vasco, Grêmio e Cuiabá. O Bragantino pegando o Corinthians e o Atlético Mineiro enfrentando o Cruzeiro. Não perca tempo e vai na 1xBet. Lembrando que lá não é só futebol não, tem outros esportes para você se divertir. Tem cassino também. Tem que ter mais de 18 anos, tá? Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E lembrando que quando você entra no link, você também está ajudando aqui o canal da Zoeira. Bom, o Fogão venceu. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. O time foi ao Newton Santos e perdeu para o Botafogo por 1-0. Primeira vitória do técnico português Arthur Jorge. Uma noite de estreia para Arthur Jorge. Essa foi a primeira vez que o novo treinador do Botafogo comandou o time no estádio Newton Santos. Nós temos que sentir em casa um porto seguro, nós temos que nos sentir aqui um só, quem está no campo, quem está na bancada, os torcedores do nosso lado, para que seja difícil para o nosso adversário. E isso é que é extremamente importante, que aliás, adversário nós temos já do outro lado, não podemos ter em mais lado nenhum. O português começou a noite surpreendendo, tirou o Tiquinho Soares da escalação e deu a vaga para Matheus Nascimento. Nós temos que avaliar tudo aquilo que é o momento, o contexto. Nós vimos de dois jogos muito exigentes do ponto de vista físico. Queríamos poupar mais o Tiquinho neste jogo, em total consonância com ele, porque conversamos antes. Na primeira chance, o garoto furou o chute. Logo depois sentiu a coxa e não durou muito tempo na partida. Tiquinho, ovacionado pela torcida, logo recuperou o espaço no time e assistiu Matheus Ponte acertar esse belo chute para abrir o placar, 1-0. Muito contente, muito feliz pelo meu primeiro gol para o Botafogo. Eu acho que foi um gol muito importante para nós, para dar confiança, e não foi um bom jogo na nossa casa, mas sempre é importante ganhar e melhorar partido a partido. O primeiro tempo foi todo dominado pelos donos da casa, que poderiam ter construído um placar mais elástico. Tietê mandou a oportunidade por cima, enquanto Jefinho assistiu à boa defesa de Ronaldo. As chegadas do Atlético Goianiense pouco assustaram Gatito, que mal trabalhou nos primeiros 45 minutos. Já na volta do intervalo, o primeiro ataque foi dos visitantes, que por pouco não empataram. Do outro lado, Júnior Santos deixou Jefinho na cara do gol sem goleiro. O atacante não alcançou. Na batida prensada de Júnior Santos, a bola quicou em frente ao gol e não entrou. De longe, Savarino bateu rasteiro. A resposta do Atlético veio com Wagner Love a queima-roupa. Boa defesa de Gatito. Aos 40, Ione Gonçalves desperdiçou o gol de empate. No último lance da partida, a bola explodiu em Lucas Alter para garantir a vitória alvinegra, 1-0. Depois de 3 jogos disputados, Arthur Jorge conseguiu a primeira vitória no comando do Botafogo. Foram também os 3 primeiros pontos somados pelo Glorioso no Campeonato Brasileiro, e justamente no estádio Newton Santos, personagem importante na campanha de 2023. A vitória é aquilo que fica, na verdade. Primeiro jogo em casa, uma vitória em frente aos nossos torcedores, muito satisfeito pelos 3 pontos conquistados, não tanto por aquilo que fizemos, porque temos a sensação clara de que podemos fazer e devemos fazer muito melhor. Quem também esteve presente foi John Textor. O dono da SAF alvinegra passou o dia nos holofotes. Antes do lanche, na parte de fora do estádio, o americano teve o julgamento no STJD sobre as acusações de manipulação de resultados, adiado, após apresentar novos dados ao tribunal. Eu estou fazendo tudo o que posso para ser o mais transparente possível. Eu respeito o STJD. Não estou totalmente satisfeito com alguns comentários de alguns membros do STJD que pré-julgaram as informações que eu forneci. Eu, obviamente, não estou satisfeito com a situação com o Palmeiras. Leila diz que não há manipulação de jogo,
mas ela celebra o papel dela em uma comissão para combater a manipulação de jogos. Então acho que é isso. O gringo é suspenso. Mão do presidente da CBF no estádio de Wembley. Eu ainda não encontrei o presidente em 2 anos aqui. Primeira vitória do Arthur Jorge no comando do Botafogo. Tinha perdido na Libertadores, lá para a LDU, depois perdeu para o Cruzeiro e agora finalmente conseguiu ganhar. E a vítima, o Atlético Goianiense, que enfrenta o São Paulo na próxima rodada. O Botafogo que recebe o Juventude. Daqui a pouquinho a gente atualiza essa terceira rodada do Brasileirão. Agora, Everton, a gente vê que o Botafogo precisava. A torcida, muito pouca gente no Newton Santos. O público decepcionante, mas isso reflete a falta de confiança do torcedor nesta equipe. As rameladas do final do ano passado, as rameladas desse ano, a derrota para o Cruzeiro na primeira rodada da maneira que aconteceu. Essa vitória é para dar uma amenizada, né, Renato? Porque o torcedor do Botafogo, eu acho que a falta de gente no estádio já mostra a insatisfação dos caras. E com razão, o Botafogo tem sido o maior ramelão do futebol brasileiro. E não adianta ficar bravo comigo, é a verdade, eu estou falando de fatos. É ramelão mesmo, então essa vitória é para dar uma segurada. E a primeira do Arthur aí, até para mudar, confiança é tudo na vida, né? Estava faltando o Botafogo. Viu? Agora um detalhe, chamou a atenção o Tiquinho Soares no banco de reserva, só que aos 23 minutos da primeira etapa, o Matheus Nascimento, que foi o substituto dele, sentiu uma lesão e ele entra no jogo e vai bem na partida, Rona. Vai bem, muda, né? Porque tem muita técnica, né? O Tiquinho, além de ser um cara para finalizar, ele acha os companheiros, né? E essa vitória, como o Everton falou, também acho que é legal, porque volta a ter aquela confiança no tapetinho, né? Porque para jogar no tapetinho, em casa, pode ser algo a mais. Nesse Campeonato Brasileiro, quem está jogando em casa tem que buscar a vitória. E por mais que seja um placar magrinho, mas você tem que vencer jogando dentro de casa, porque fora é uma batalha só. O Atlético Goianiense já perdeu o Carioca, né? Porque nas 2 rodadas foi pro Flamengo e Botafogo. Então já perdeu o Carioca. E agora vai enfrentar o São Paulo. Vai pegar um campeonato paulista dentro do brasileiro. E tem um detalhe também que o Luiz Henrique, o Jefinho estão voltando de lesão. Daqui a pouco eles vão estar mais entrosados nesse time do Botafogo, que tem que melhorar, tem que dar uma resposta urgente para o torcedor. Inclusive, a gente aproveita para mostrar como ficou a classificação da Série A após 2 rodadas da competição. Flamengo e Inter no topo, com 6 pontos. Que coisa boa de se ver, hein? Olha aí. Que delícia! Bom, tomara que dure, aí que é o problema. Para de rir, Juventude, Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza tem 4 pontos. Na sequência, muita gente com 3 pontos. O Furacão, o Grêmio, Vasco, Bahia, Botafogo e Palmeiras. E aí a turma dos 2 pontos, Criciúma e Atlético Mineiro. 1 ponto para Fluminense e Corinthians, Ronaldão. 16º, hein? Olha lá, hein? Meu pai do céu. De Mas novo, tem gente Ronaldo? com 0, né? Então, vamos chegar lá agora, tá. no Z4 do momento. Vitória, que não jogou nessa rodada, teve jogo adiado. O São Paulo, 0-0, né? Ai, gente, calma. Tá chegando técnico novo e tudo mais. O Atlético Goianiense, falamos dele agora, 0. E o Cuiabá, que foi goleado na estreia pelo Furacão, é o lanterna e não jogou nessa rodada. Também teve o seu jogo contra o Vitória adiado. Agora, terceira rodada, temos uma partida que não acontecerá neste final de semana, que é Criciúma e Fortaleza. O Fortaleza está aí na fase decisiva da Copa do Nordeste. E aí amanhã, clássico daqueles, Fluminense e Vasco da Gama. Teremos também Grêmio e Cuiabá. Além de Bragantino e Corinthians, Rona. Além de Galo e Cruzeiro, Everton. Uhul! No domingo, seguimos. Vitória e Bahia, Bavi. Olha que coisa louca. E a gente adora, né? Palmeiras e Flamengo. Deus! Nossa, que clássico é esse, hein? Quanta força. E agora? Atlético Paranaense. Aí, Cuca! Aí, Cuca! Banzai, Cuca! Eu confesso que esse jogo é uma incógnita para mim. Porque o Furacão começou com tudo, arrebentando o Cuiabá, perdeu pro Grêmio e o Inter... Você quer saber o que vai acontecer? Falo com você daqui a pouco. Tá bom. Então tá, e teremos Botafogo e Juventude, além de Atlético Goianiense e São Paulo, fechando a rodada no domingão. Agora, vamos fazer o seguinte, já pra esquentar de uma vez por todas, colocar lenha na fogueira. Bom, tá aí, família. Rapaz, que jogo foi aquele? Bom,
É um jogo que poderia ter sido 3-0 Botafogo. Bota 3-1. 3-1 Botafogo. Poderia ser muito mais tranquilo pra torcida, né? Pro próprio time, pro Arthur Jorge, que estreou ontem. Eu falei, o Arthur Jorge estreia amanhã, no caso eu fiz isso ontem, né? Estreia hoje contra o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. Aí teve torcedor que... Zoeira, como assim ele estreia hoje, gente? O Arthur Jorge estreou ontem, comandando o Botafogo no estádio Newton Santos. Rapaz, presta atenção, tem que ouvir o que eu tô falando completo. Você tá pegando a metade que eu faço, só escutou a metade, já vai comentar e não escuta o resto. Ô, Zé, presta atenção. Estreou ontem em casa, diante de 8.000 pessoas. Não tem nem o que reclamar, né, Botafogo? Ultimamente tu tá deixando a desejar pra caramba, né? E aí, estreou com vitória jogando em casa. É o segundo jogo dele, né? E é a primeira vitória. Pronto. Isso aí. O Botafogo vinha de 3 derrotas seguidas, né? O Arthur Jorge apareceu no estádio Newton Santos, lá na cabine, lá em cima, contra os Júniors. O Botafogo tomou aquela aula de futebol, depois enfrentou a LDU, aí sim, a primeira vez que ele jogou comandando o Botafogo. Depois foi jogar contra o Cruzeiro, o segundo jogo dele, mas os 2 foi fora de casa. E agora sim estreou aí em casa. Tá bom, Zé? Presta atenção no que eu tô falando, hein? E vencemos daquele jeito bem cara de Botafogo, né? Esse esquema tático do Arthur Jorge, eu vou falar do Tiquinho já, hein? É muito louco, cara. É muito louco, mas ele já fazia isso no Braga e fazia bem. Porque esse tipo de esquema de jogo no Brasil é difícil você ter visto isso em algum outro clube, né? Então até os jogadores se acostumarem, aprenderem a jogar dessa forma, vai levar um tempo. Mas pode dar certo isso aí. Só que você não pode perder tanto o meio de campo. E se tivesse uma defesa mais sólida, o Botafogo não sofreria tanto. Ele iria muito bem para frente. O último jogo do Arthur Jorge comandando o Braga, se eu não me engano, né, eu não procurei aqui agora, mas foi um 5-3, um 4-3, negócio assim. O Braga ganhou. Mas é aquele time que faz muitos gols e sofre muito. É um time que vai muito para frente. Então é aquele jogo muito de emoção, mas tem que ter uma defesa um pouco mais sólida. O Walter, ontem, né, não foi um dos piores em campo, não. Jogou até razoável. Jogou bem, posso dizer. Só que ele oscila muito, né? Teve um lance bobo, cruzado dentro da área do Botafogo, na mão do Gatito, faltou comunicação ali, ele deu uma cabeçada para trás, quase deu um passe pro cara do Atlético fazer o gol ontem. E no finalzinho do jogo ele salvou o Botafogo, eu posso dizer assim. O Gatito também fez boas defesas. E Tiquinho Soares no banco ontem, todo mundo desesperado, mas tem o Nascimento, não sei o que acontece. Ele tá testando tudo que ele tem. Tu pode ver que ele tira atacante, bota outro atacante, tira outro atacante, bota outro atacante. O negócio dele é jogar pra frente. E ele, nos treinos, provavelmente, viu alguma coisa no Matheus Nascimento e falou, vou testar esse garoto. Só que o problema dele ter chegado muito atrasado no Botafogo, o Arthur Jorge, é que ele tem que fazer esses testes aí com o campeonato rolando. E aí dá esses pequenos infartos na gente aqui, né? E aí o pior é que o Matheus Nascimento até estava jogando bem, até os 20 minutos mais ou menos que ele se machuca. Entra o Tiquinho Soares, entra muito bem, um dos melhores em campo ontem. E o Botafogo poderia ter vencido mais tranquilo. Júnior Santos, na cara do gol verde chutar, não entendi nada, porque ele é muito fominha e resolveu tocar pro Jefinho. O Jefinho ainda muito ruim no Botafogo. O Jefinho não é aquele Jefinho que saiu do Botafogo. Ele voltou pro Botafogo, fez 2 ou 3 gols no Campeonato Carioca, veio jogando bem antes de se machucar, se machucou e sumiu. Lembra quando o Tiquinho Soares se machucou no passado? Que voltou e sumiu? Parece que aconteceu a mesma coisa com o Jefinho. O Luiz Henrique se esforçando para tentar ser melhor cada dia, mas ainda muito abaixo daqueles 100 milhões de reais que foi gasto nele, né? Então, assim, esses caras da frente do Botafogo aí do ataque ainda estão faltando, estão deixando muito a desejar. O Tiquinho e o Júnior Santos tá dando para levar, mas o Jefinho e o Luiz Henrique tá faltando muita coisa ali ainda. Mas quando acertar, se acertar, tem tudo para dar certo, mas desde que a zaga seja mais sólida. O Bastos ontem também jogou bem. O Pablo não estreou ontem. E foi aquele susto no finalzinho do jogo, aquele sufoco o Botafogo. Quando tira o Jefinho e o Luiz Henrique, coloca mais 2 atacantes. Mas deu total, né, posse de bola para o Atlético Goianiense, que veio para cima, que é um time muito bom, ajeitado. Não é à toa que deu um sufoco no Flamengo, perderam pênaltis, com 1 a menos, quase virou para cima do Flamengo, com 1 a menos, estava 1 a 0 do Flamengo, eles quase viraram,
E tava 0x0, eles fizeram um gol, depois quase viraram o jogo com a menos, perderam o pênalti no finalzinho, tomou o gol do Flamengo. Então, enfim, é um time ajeitado, tá? Tava desfalcado aí de 2 jogadores, mas mais da zaga, né? Mas o restante do time do Atlético Goianiense, muito bom. E aquele sufoco no finalzinho que todo mundo já estava vendo o gol do Atlético Goianiense depois dos 45 minutos, que o juiz, né, deu 7 minutos de acréscimo, se eu não me engano, não foi menos que isso. E todo mundo já estava enxergando aquele gol no finalzinho, Botafogo saindo de cabeça baixa do estádio Newton Santos. Mas graças a Deus, vencemos 1x0. O próximo adversário do Botafogo agora domingo, contra o Juventude, novamente no estádio Newton Santos. Vamos torcer para que a torcida agora possa chegar um pouco mais depois dessa vitória. Nada como uma vitória para aliviar. John Texto ontem teve na polícia com o chapeuzinho da reboque azulzinho, com o escudo do Botafogo. De repente já estava lá no estádio Newton Santos comendo churrasquinho, tomando cerveja. E depois estava lá dentro de campo abraçando o Biriba. Rapaz, que uma loucura. Botafogo, esse Botafogo é muito louco mesmo, né, cara? Muito louco. Bom, o vídeo já ficou muito comprido, já falei demais. O importante foi a vitória, que agora as coisas começam a clarear aí, se Deus quiser, pro Botafogo. Bom, ontem... Caramba, sem foi. Ontem aconteceu a segunda campanha das quentinhas, tá? Tá tudo gravado, vou ter que juntar essas pecinhas todas e depois eu posto aqui no YouTube pra vocês verem como é que foi. E a gente alimentou bastante gente, hein? Ficou top, tá? Vou postar pra vocês depois. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!